Oi, gente! Hoje eu tô aqui para responder a pergunta da Sasha. Ela me escreveu perguntando sobre o processo de cocriação e qual relação que tem isso com entregar, com aceitar, com confiar. Ela não consegue entender, né, como que funciona esse paralelo entre os dois. E depois a gente vai abordar uma outra pergunta dela, tá? Eu tô aqui, gente, eu não tô falando nenhuma verdade absoluta, tá? Porque isso é apenas a minha opinião diante os estudos, diante os fatos. Então não é que é certo ou errado, vale lembrar sempre isso aqui, tá? Porque eu não sou professora de nada. Eu sou um ser humano comum como vocês, que tô vivendo todo esse processo, sim, de aprendizado, né? Do despertar da consciência. Eu sofro, né? Com a samsara, tenho problemas, mas eu tenho uma coisa aqui dentro de mim que é uma vontade muito grande, que é, né, essa sede pelo absoluto, que é o despertar da consciência, e essa vontade me move, né, para adquirir mais sabedoria, para testar tudo aqui na prática, né? Então é desse lugar que eu tô falando, tá? De igual para igual, de uma colega compartilhando experiências com vocês. Bom, Sasha, eu também já tive muito essa dúvida, eu me sentia muito culpada, eu acho que essa é a palavra certa, por às vezes estar cocriando uma experiência negativa, né? Tipo assim, eu tô passando por isso porque eu cocriei, porque eu fiquei com aquilo lá e aquilo se materializou, coisa e tal. Já explorei até esse assunto em outros vídeos, na qual eu constatei, né, essa força de cocriação. Mas o lance é o seguinte, tá? Se a gente ficar só apegado ao lance da cocriação, você vai começar a pensar o seu pensamento. E é justamente isso que a gente não deve fazer, né? Porque na meditação a gente sempre fala, não pense os seus pensamentos, não crie mais identificações. E se você ficar, né, com essa neura da cocriação, você vai ficar o tempo inteiro pensando os seus pensamentos, você vai criar cada vez mais identificações, né? Mais justificativas, tipo assim, aquilo aconteceu comigo porque eu cocriei, porque eu pensei assim, assado e coisa e tal. Então assim, gente, isso é um labirinto, né? Que é o labirinto da mente. E a proposta toda aqui é sair fora do labirinto da mente, tá? Eu acredito sim no processo de cocriação, mas você só vai cocriar aquilo que você tem aqui dentro, né? Aquilo que você tem dentro da mente, aquele pensamento que gera, né, todo o movimento aí de sentimento, de emoções, de atos. Então assim, qual que é a fonte de alimentação da cocriação? É o processo interno, que é o pensar, né? Então se a gente esvazia, se a gente não dá foco para esse pensar, o que você vai cocriar, não é? Nós somos os responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então não é culpa do outro, né? Não foi o outro que me fechou no trânsito, por isso que eu bati o carro. Não, cara, tudo é voltado para nós, é voltado para dentro. Então o processo aí, primeiramente, é adquirir sim essa autorresponsabilidade por todos os fatos. E sendo assim, nós também somos responsáveis por aquilo que a gente pensa, né? Porque a partir do pensamento a gente cocria aqui no mundo externo, né? A gente cria toda uma manifestação no nosso mundo exterior. Então assim, o que você tem aqui dentro, né? O que passa aqui dentro do teu coração? O que passa aqui dentro da tua mente? Quais são as suas preocupações? Que pensamento você anda pensando? Isso já aponta, né, a direção daquilo que eu quero mostrar para vocês, principalmente para você, Sasha, que fez essa pergunta, que é a gente sair fora da mente, tá? Então assim, a mente, ela trabalha com o processo de continuidade. E para ter esse processo de continuidade, ela te bombardeia com inúmeros pensamentos, né, com problemas, com justificativas, com julgamentos, com argumentos, enfim, com situações N. E aí você fica criando inúmeras possibilidades para aquele problema e fica pensando, né? Mas assim, eu vou te falar uma coisa, adianta. A partir do momento que a gente vive num mundo de 1000 possibilidades e que a gente realmente não sabe o que vai acontecer daqui um segundo, adianta a gente ficar alimentando essa fonte de continuidade com vários tipos de hipóteses para um determinado problema? Não adianta, né? Então a gente não sabe. Quando realmente a gente se põe no lugar de não saber, a mente fica louca, porque assim, a mente
quer, né, uma justificativa. Então ela não admite você cortar e parar de pensar o pensamento. Então é aí que é a direção, Sasha. Porque se a gente fica alimentando todas essas hipóteses, a gente vai acabar cocriando, né? Porque vai ter uma hipótese aí que vai gerar mais medo, né? Mais insegurança, e justamente você vai acabar cocriando aquilo que você precisa, né? Trabalhar, tá? Mas assim, eu não tô dizendo, né, pra você ficar na rede quietinha, sem fazer absolutamente nada, porque senão vai criar karma o tempo inteiro. Não é isso, porque também não é um movimento de inação, sabe? É um movimento seguinte, a gente tem que fluir com os acontecimentos da nossa vida, fazendo o que a gente precisa fazer e sem ficar racionalizando, cara. Tá na hora um pouco da gente sair do mental. A gente viveu essa vida inteira, até hoje, né? Só no mental, só no mental. Por que não fazer um caminho inverso e testar por realização? Então, o exercício que eu proponho para esse lance aí de ficar preocupado com o que você está cocriando, né? Porque quando você se preocupa com o que você está cocriando, indiretamente você está querendo negar uma experiência que você não quer passar, né? Tipo assim, ai, e o medo que dá, né, de cocriar uma coisa errada e eu experimentar justamente aquilo que eu mais temo. Então, assim, a gente tá excluindo, a gente fica com medo de passar por alguma situação, ou com medo de estar criando aquilo que você não quer provar. Então, assim, cara, o lance da aceitação e da confiança é confiar que antes de você experimentar certo acontecimento da tua vida que você não quer, existe uma força superior que entende o porquê daquilo. O porquê que você tem que passar por uma situação ruim, por exemplo, independente se você tá cocriando ou não, sabe, Sasha? Então, assim, sai fora um pouquinho do mental, porque senão vai enlouquecer. É coisa de esquizofrênico mesmo, sabe? A gente ficar toda hora analisando os nossos atos pra ver se a gente tá cocriando e o porquê, né, que cocriamos isso. Porque não é simplesmente, ai, cocriei, né? Não, daí você cocria um negócio lá, você não gosta, e depois fica tudo gerando pensamento assim, por que eu cocriei? Assim, eu manifestei isso na minha vida. Aí vai começar todo aquele processo, né, de continuidade, que a gente já bem conhece, né, que a mente faz com a gente mesmo. Então, a dica que eu te dou é realmente, na boa, não fica preocupada com isso não, tá? Vai trabalhando o seu interno, vai fazendo um exercício de desapegar do pensamento, de parar de pensar o pensamento, de parar de fazer identificações o tempo inteiro. Ah, eu tô triste porque o cara não me ligou, por exemplo. Se ele me ligar, eu vou soltar rojão, vou dançar frevo de felicidade. Então vamos parar com tudo isso, tá? Se o cara te ligar ou não te ligar, tá tudo certo. Era porque tava no roteiro, é porque isso tinha que acontecer com você. Sabe-se lá por quê, né? O lance de ficar toda hora também procurando o porquê das coisas é uma coisa assim que é perda de prana o tempo inteiro. Você não vai encontrar a resposta, não tem como a gente saber realmente o porquê das coisas. Vamos se colocar nessa posição de aluno mesmo. Eu não sei, cara, né? Eu não sei, enfim, mas tá tudo certo, porque eu confio em algo que vem antes. Bom, e para finalizar, ela faz a seguinte pergunta também, né? Que tem a ver, né, as nossas projeções com a nossa missão de vida. Ô Sasha, olha só, tira todo o fazer do personagem. O personagem não precisa fazer nada, tá? O personagem não vai reagir. O personagem só vai responder com a manifestação externa. Então, assim, é claro que as pessoas ficam muito ansiosas, né, para saber qual a nossa missão de vida, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito. O único propósito do ser humano é despertar através do quê? Das manifestações que o mundo externo aqui, né, nos proporciona, experimentando todas aquelas situações pra gente poder aprender, né, pra ver se cai uma ficha, fala, cara, se liga, né, é assim, vamos acordar, para de repetir coisas na tua vida. E a missão de vida, ela vem, sabe? O propósito da tua vida, ela vem naturalmente, sem esforço. Quando você faz o que tu tem que fazer, quando você cumpre o seu papel, né? Por exemplo, se você é uma mãe, né? Você tem que fazer o seu papel de mãe para os seus filhos, independente se você tá doente, independente se você tá cansada, né? Independente se você tá brava, né? E botou o filho de castigo. Tu tem que fazer o seu papel, que é o de ser mãe, né? De dar atenção, de alimentar o seu filho, de
de ter paciência, enfim, existe tudo um exercício aí no papel ser mãe. Então, assim, cada um que está assistindo esse vídeo, procura entender realmente, né, o que te cabe aqui nesse exato momento do agora. Então, assim, qual é o seu papel que você tem que exercer para saber o que você precisa fazer de fato na tua vida. E quando a gente cumpre o nosso papel, quando a gente está fazendo, né, cumprindo com todas as obrigações, deveres, né, do personagem, naturalmente o que tiver que vir para você vai vindo, o universo vai trazer para você. Então não precisa você ficar preocupada em tá fazendo, né? Porque a mente fala, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Na verdade você não tem que fazer nada, Sasha. A única coisa que você tem que fazer é se tranquilizar, ter calma, tranquilidade, respirar, né? Faz os seus estudos, mas sai um pouco fora do mental, porque todo o caminho, se a gente interpreta o caminho com o mental, você vai achar pontos divergentes, você vai ficar com nó na garganta, entende? Então tá tudo certo, cara, desde que você parta de um outro local, não daqui, né, de ficar racionalizando o porquê tem que ser assim ou assado, mas assim, parta de algo mais profundo, né? Saia da superficialidade e vai pra dentro. Não analisa as coisas, só sinta, sabe? Tudo é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, assim, as coisas, o universo tem uma inteligência tão grande, né, operado por Deus, porque assim, para cada pessoa se manifesta um tipo de situação, porque é daquela forma que aquela pessoa vai aprender, né? Então não tem outra forma para ele aprender a não ser aquilo que está sendo manifestado na vida dele, né? Então existe uma força aí operando tudo isso que sabe por quê. Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se alguém aqui tiver alguma dúvida, vamos debater sobre o assunto, deixa o seu comentário aqui e vamos trocar ideia. Eu acho que isso é super saudável, ver o ponto de vista de cada um, trocar mesmo informações, tá? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!